sou Mr. Armen, o guardião dos contos e lendas. E aqui, nós não contamos histórias para distrair, contamos histórias que atravessam você. Seja bem-vindo a um lugar que não deveria existir, mas que insiste em existir. Eu sempre achei que Setelém era só mais um exagero da internet, uma lenda urbana para assustar os outros. Até a noite em que peguei o caminho errado, voltando para casa. Era a mesma rua de sempre, os mesmos postes de luz amarelada, as mesmas casas geminadas, mas havia algo terrivelmente errado. Não havia som algum, absolutamente nada. Nem o zumbido dos insetos, nem o barulho do vento nas árvores, nem mesmo o eco dos meus próprios passos no asfalto. Era um silêncio pesado, opressor, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Andei por 5 minutos, que pareceram uma eternidade. Depois 10, depois 20. A rua simplesmente não acabava. Era um loop infinito de concreto e escuridão. Quando juntei coragem para olhar para trás, a entrada, o cruzamento de onde eu vim, havia sumido. No lugar dela, havia apenas mais rua, mais do mesmo. Olhei para as casas, buscando algum sinal de vida. Elas não tinham números. As janelas eram como buracos negros, escuras demais, como se absorvessem a pouca luz dos postes. Foi então que notei o detalhe mais arrepiante. Todas as portas de entrada estavam entreabertas, e nenhuma delas rangia com vento que não existia. Continuar andando parecia uma péssima ideia, mas parar parecia infinitamente pior. A sensação de estar sendo observado era quase física. E foi então que eu vi uma silhueta parada sob um poste apagado, bem lá na frente. Tinha a minha altura, a minha postura, o meu jeito de ficar parado. Lentamente, a figura levantou o rosto e meu coração congelou. Não havia olhos, nem boca, nem nariz. Só a pele lisa, esticada, como se quem quer que tenha feito aquilo tivesse esquecido de terminar o rosto. E então, aquela coisa falou com a minha voz. Um eco perfeito da minha própria garganta. Você demorou, eu pisquei, num reflexo de puro pânico. E quando abri os olhos, a rua estava diferente, mais escura, mais distorcida. E foi ali que uma certeza terrível me atingiu. Não tinha sido a primeira vez que eu estive naquele lugar. Depois daquela noite, o mundo nunca mais pareceu o mesmo. Comecei a procurar respostas, desesperado. Foi assim que encontrei um fórum antigo na internet, quase abandonado, cheio de postagens quebradas e links que não levavam a lugar nenhum. Um único usuário, com um nome que era só uma sequência de números, dizia algo que me gelou até os ossos. Setelém não aparece. Ela se repete. Você não entra nela. Você volta para ela. Dias depois, a prova disso veio de uma forma inesperada. Uma chuva torrencial me pegou de surpresa no centro da cidade. Corri para o primeiro prédio que vi para me abrigar. Eu conhecia aquela avenida como a palma da minha mão. E aquele prédio, com sua fachada de mármore antigo e portas de vidro pesado. Ele simplesmente não existia ali antes. Mesmo assim, entrei. O saguão era luxuoso, mas vazio e silencioso, ecoando o nada daquela rua. O elevador chegou sem que eu chamasse. Dentro, não havia botões para escolher os andares. Apenas uma fileira de números já pressionados, brilhando em vermelho. As portas se fecharam sozinhas. O visor digital começou a subir. 5, 10, 15. Mas não havia andares suficientes naquele prédio. Eu sabia disso. Quando as portas finalmente se abriram, vi um corredor longo, com um tapete vermelho desbotado e portas idênticas dos dois lados. E em cada uma delas, uma pequena placa de metal com meu nome escrito. Apenas uma delas estava aberta. A última, no fim do corredor. O medo me dizia para não ir, mas a curiosidade era como imã. Lá dentro,
Vi o meu quarto, minha cama, minhas coisas, exatamente como eu havia deixado naquela manhã, mas havia alguém deitado nela, dormindo. Era eu. O eu da cama abriu os olhos lentamente e sorriu. Um sorriso que não alcançou os olhos, e disse: "Ainda bem que você chegou. Agora eu posso sair." Antes que eu pudesse reagir, o elevador me puxou de volta para dentro, e as portas se fecharam. Ele me trouxe de volta para o térreo, sozinho. Na rua, a chuva havia parado há horas. O chão estava seco. E desde então, meus sonhos nunca mais foram só meus. Com o tempo, percebi que algumas pessoas já estiveram lá, mesmo sem saber. Elas têm algo em comum, um detalhe quase imperceptível. Elas demoram alguns segundos a mais para responder quando você as chama pelo nome. É como se a consciência delas precisasse viajar de volta de algum lugar muito distante. Uma noite, no último ônibus para casa, uma senhora sentou ao meu lado. Ela ficou me olhando por tempo demais, com um olhar que parecia ver através de mim. Incomodado, perguntei se estava tudo bem. Ela se inclinou e respondeu bem baixo, quase um sussurro: "Você também ouviu o chamado?" Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, o ônibus freou bruscamente. Quando olhei de novo para o lado, ela havia desaparecido. No banco, havia apenas um pedaço de papel dobrado. Dentro, uma única frase escrita com uma caligrafia tremida: "Não olhe para trás quando sentir que chegou." Desde aquele dia, as coisas pioraram. Às vezes, passando por vitrines de lojas, no reflexo do vidro, eu vejo pessoas paradas do outro lado da rua me observando. Elas nunca se movem, elas nunca a atravessam, apenas esperam. City Além não é apenas um lugar físico, uma rua ou um prédio. Às vezes, ela se abre quando dormimos. Uma noite, sonhei que acordava no meu quarto. Tudo parecia perfeitamente normal, mas o relógio digital na minha mesa de cabeceira marcava 03:33 e não fazia o seu tic-tac habitual. Levantei e percebi que a casa era maior por dentro. Havia corredores que não existiam antes, portas que levavam a outras portas em um labirinto impossível. No fim de um corredor escuro, havia uma criança sentada no chão. Ela desenhava com giz de cera em uma folha de papel. Ruas infinitas que se cruzavam e nunca terminavam. Perguntei onde eu estava. Ela respondeu sem levantar o olhar, com uma voz infantil, mas antiga: "Aqui é onde vocês vêm quando esquecem quem são." Tentei correr, fugir daquela casa, mas minhas pernas não se moviam. E então eu acordei. Ou achei que tinha acordado, porque no bolso do meu pijama havia um pedaço de papel dobrado, com o mesmo desenho de ruas infinitas que a criança fazia. Desde então, quase toda manhã, eu acordo exausto, como se tivesse passado a noite inteira andando. A última coisa que aprendi sobre City Além é a mais importante. Ela não te prende, ela te devolve diferente. Algumas pessoas perdem memórias, outras perdem emoções, tornando-se apáticas e distantes. E algumas deixam algo para trás, uma parte de si mesmas. Eu comecei a notar que meus reflexos no espelho não me acompanham direito. Há sempre um pequeno atraso. Que fotos minhas, mesmo as tiradas ontem, parecem antigas demais, desbotadas. E às vezes, quando o silêncio é total, eu ouço passos atrás de mim, que param exatamente quando eu paro. Talvez eu ainda esteja lá, talvez uma parte de mim nunca tenha voltado. E talvez você, que está ouvindo isso agora, esteja mais perto de City Além do que imagina, porque ela não escolhe, ela reconhece quem já pertence a ela. Antes de ir embora, lembre-se de uma coisa: nem toda história quer apenas assustar. Algumas só querem ser lembradas. Eu sou Mr. Armin, o guardião das lendas, e nós mudamos, porque somos legião. Se este relato te fez olhar por cima do ombro, se te fez sentir observado, então ele cumpriu o seu propósito. Curta, inscreva-se e compartilhe, porque quanto mais pessoas escutam, mais fortes as histórias se tornam.